tudo na nossa vida é feita de desafios, a nossa vida é cheia de percalços, e a única coisa que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance e que pode deixar a nossa vida mais memorável, é celebrar. Por isso, celebre todos os seus aniversários de casamento. Celebrar é a melhor coisa que um casal pode fazer para continuar sendo feliz dentro do seu próprio casamento. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Celebrar algo é sempre um momento de grande alegria para qualquer pessoa. Na vida 2, isso tem um significado importante, não só para o casal, mas também para toda a família. Esse rito de passagem cronológico do relacionamento matrimonial tem sido comemorado cada vez mais entre apaixonados em todo o mundo. Eu sou Fernanda Leão e no episódio de hoje, do Agora e para Sempre, nós vamos falar sobre as bodas de casamento, com nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino. Olá, Sá! Oi, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! O episódio de hoje, ele é mais direcionado para aquelas eternas noivinhas, né? Que gostam de celebrar o seu aniversário de casamento todos os anos ou em algumas datas emblemáticas, mas que são casais felizes que gostam de comemorar essa data tão importante. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando todas essas experiências que já tive em relação a esse assunto do bodas de casamento e muito mais dicas que vamos compartilhar nesse podcast de hoje. Então vamos começar. Sá, de onde vem a palavra bodas? Onde surgiu esse termo muito utilizado pelos casais? Bodas se origina do latim, que é votum, que significa promessa. Ele, na verdade, é uma renovação das promessas, dos votos que eles fazem um para o outro no casamento. Então, esse é o significado do bodas, que todos os anos as pessoas comemoram. Alguns comemoram com 25 anos de casados, outros com 50 anos de casados, mas tem se comemorado cada vez mais em datas aleatórias de aniversário, né? Casais felizes costumam sempre comemorar as suas datas de aniversário. Então, o bodas tem se falado muito e cada vez mais no mundo dos casamentos ou dos relacionamentos das vidas a dois. E de onde surgiu essa tradição? Porque tudo tem um começo, né? Sim, a tradição do bodas veio da Alemanha. Naquela época, lá na Alemanha, muito tempo atrás, era de costume naquela região eles presentearem os aniversariantes de casamento que faziam 25 anos de casado com uma coroa de prata e aqueles que faziam 50 anos de casado com uma coroa de ouro. Então essa tradição se intensificou ao decorrer dos séculos e hoje em dia se tornou as datas mais convencionais, as mais comemoradas, de 25 anos, que seria a boda de prata, e 50 anos a boda de ouro. Mas, como eu já disse, né, todos os anos tem um significado dentro do bodas, né, dentro da comemoração da renovação de votos, todos os anos existe um significado. E casais pelo mundo todo comemoram isso. Existem datas mais ou menos importantes para os casais? Não, eu acho que casais felizes, como eu já disse, eles comemoram sempre os seus aniversários de casamento e todas as datas são importantes desde que vocês estejam felizes. O que nós vemos de diferente é que quando o casal tem menos intimidade, quando o começo do casamento entre eles, realmente eles costumam celebrar mais entre os dois, com jantares românticos, ou troca de presentes, ou só mesmo entre eles. Agora, quando eles vão ficando muito mais tempo juntos, eles têm essa necessidade de externar que esse relacionamento está dando certo. E aí eles começam a fazer festas que envolvam mais a sociedade para mostrar a família deles, os netos, os bisnetos, os filhos. E isso é agregado muito mais história, muito mais conteúdo dentro de uma celebração ou dentro de uma cerimônia de comemoração de bodas
seja ela qual for, de 1 ano ou há 60 anos, como a gente já fez, inclusive, uma cerimônia de 60 anos de casados e foi maravilhosa, linda, teve a participação de toda a família e foi inesquecível. Sai, nós vemos por aí que cada ano tem um nome, né? Até de 1 ano até 60. Como é definido esse nome para cada ano de comemoração? É costume, né, designar um nome para a comemoração do Bodas. O nome, ele é designado pelo aquele artefato que é mais precioso, do menos ao mais precioso. Então, normalmente se começa com pedras preciosas, por exemplo. Nós vemos aí que, por exemplo, 25 anos de casado, que é bodas de prata, são 25 anos, e os de 50 anos, que é bem mais, é o dobro, já é o bodas de ouro. Então, essas pedras preciosas, ou até mesmo outros como minerais, árvores, frutas, e se você for observar em todos os anos existe um nome designado para esse bodas. A cada ano, se você for observar dentro dessa relação, é alguma coisa que fica um pouco mais permanente, mais preciosa, mais duradoura, simbolizando isso mesmo, o relacionamento que tende a ser imaturo para ser um pouco mais precioso. Não que ele não seja desde o começo do relacionamento, mas com certeza quanto mais intimidade e mais tempo o casal tem junto, mais eles vão conseguir ter uma vida mais compartilhada, mais preciosa. E como que é feita essa celebração do Bodas? Ela tem algum rito que seja específico dela? Olha, na Igreja Católica, ela tem sim, ela tem o rito bem parecido com o do casamento, com a celebração do matrimônio. Normalmente ela é acompanhada de uma missa, e nessa missa é celebrada a renovação dos votos, tal como fizeram no casamento, durante o casamento, a celebração do sacramento do matrimônio. Já nas igrejas evangélicas, esse rito é um pouco mais maleável. Então você pode fazer, claro que também a renovação dos votos, é feita pelo pastor, no caso, ele vai renovar os votos, vai novamente abençoar as alianças do casal, mas dentro do rito, dentro da cerimônia, você pode mexer um pouco mais, agregando, por exemplo, homenagens à história do casal e outras coisas que vão ficar mais personalizada com um bodas, uma comemoração e não um matrimônio mesmo, né? Se a cerimônia for somente simbólica ou no civil, aí você pode fazer de qualquer forma que você achar conveniente, desde que tenha um roteiro, desde que tenha uma simbologia ou até mesmo um porquê de tudo acontecer, né? Dentro de um bodas de casamento, que é uma renovação, você precisa contar nele uma história. Então você tem que tomar cuidado, não importa qual seja o formato da cerimônia, se no religioso, ou no civil, ou a simbólica, ela tem que contar dentro dela uma história, desde quando eles se conheceram até a chegada dos mais novos na família, que seriam, por exemplo, os netos, ou se não tiverem netos, somente os filhos, ou se não tiverem filhos, a comemoração do casamento só mesmo. Sá, como você costuma fazer uma cerimônia dessas? Olha, eu costumo contar história em todos os cerimoniais que eu faço. Então, mesmo no casamento, a gente conta a história entre os textos que são lidos, ou até mesmo as entradas no cortejo em si. Eu costumo colocar tudo numa ordem em que aquilo conta uma história. E eu acho muito interessante dentro da cerimônia do bodas não sair desse raciocínio da história. Os casais, por exemplo, que celebram um casamento que tem uma família grande, eles podem agregar dentro da cerimônia, dentro dos comentários do cortejo, na ordem que se conta essa história. Por exemplo, primeiro entrando, se forem vivos ainda, os pais do casal, depois seguido dos próprios noivos, e dentro disso uma ordem cronológica do que as coisas aconteceram na vida deles. Se eles possuem os padrinhos vivos, por exemplo, ou se os padrinhos eles ainda têm contato com os padrinhos, ou mesmo se não tiverem contato, se possuem
a possibilidade de buscar contato com os padrinhos do casamento deles. É muito interessante também eles participarem da cerimônia, porque eles, afinal de contas, eles que receberam a missão de acompanhar os noivos pela vida de casado. Então, nada mais do que importante eles também estarem no momento de comemoração da renovação desses votos, intensificando isso, esse comprometimento também dos padrinhos em continuar acompanhando esse casal durante a vida deles a dois. Então, é muito interessante, dentro do cerimonial, o cerimonialista entender qual é a história do casal, escutar do casal qual que é a história deles e procurar contar essa história nos comentários. Então eu costumo fazer isso, eu costumo no cortejo, cada entrada que é feita, um pouquinho daquela história contada, nos textos no caso, e também as pessoas que vão entrando, seguindo essa ordem e não saindo em nenhum momento dos ritos e das normas da religião em que está acontecendo esse bodas, né? E as músicas de celebração, não é o início de um relacionamento, não é o início de um amor. Você tem alguma sugestão para esse tipo de cerimônia? Olha, as músicas, elas seguem a mesma ordem da cerimônia de casamento, do sacramento do matrimônio. Elas precisam ainda serem músicas gospel, se for dentro de uma igreja, ou se o celebrante autorizar, pode até serem músicas populares, mas tem que ter um sentido, tem que ter um porquê de cada música acontecer naquele momento. Só que como se trata de um bodas, como se trata de uma renovação de algo que já está dando certo, que já possui uma história muito forte dentro dela, uma família que foi formada, eu acho bem interessante as músicas terem esse significado para o casal, porque na cerimônia de casamento, no matrimônio, normalmente os casais colocam músicas que eles gostam, não músicas que fazem parte da história deles, porque eles ainda não têm uma vivência muito grande, eles ainda não têm muita história para contar dentro do relacionamento deles de casado, porque eles estão iniciando uma vida a dois. Mas já no bodas é bem diferente. Aí eles têm muitas histórias para contar dentro da família, com contexto familiar. Então eles vão ter músicas que eles vão se lembrar de muitos momentos, músicas importantes na vida deles, até mesmo músicas religiosas que vão fazer parte da vida deles a dois. É muito legal, de repente, se for numa cerimônia religiosa, colocar músicas com o tema religioso, claro, mas se for uma música que não tenha uma letra agressiva ou uma letra que não tem nada a ver com o momento, pode também ser agregada dentro do bodas uma música que não seja religiosa, desde que o celebrante autorize e entenda o porquê aquela música vai fazer parte da sua celebração. Mas eu acho bem interessante mesmo o casal colocar músicas contando também essa história, desde do momento que eles se conheceram, a música que eles gostaram, que eles curtiam durante o namoro, depois a música que eles gostavam no começo do casamento, e fazendo essa playlist, fazendo parte da vida deles também, chegando até o momento dos netos, se esse for o caso, e a música tem que ser bem feita, tem que ser bem executada, como segue uma cerimônia normal de casamento, as mesmas regras que a gente já vem falando em outros podcasts, a música também segue as mesmas regras nessa cerimônia de bodas. Então, voltando sobre as mesmas regras, os mesmos padrinhos, você indica chamá-los para essa cerimônia de bodas? Assim, eu acho imprescindível. Alguns casamentos que nós fazemos, alguns bodas, comemoração da renovação de votos que nós fazemos, eu acho que até a maioria não tem a figura dos padrinhos, que foram padrinhos de casamentos, agregada a essa cerimônia. Eu acho isso um erro dos casais que vão optar por isso, porque mesmo que eles perderam o contato com os padrinhos, naquele momento eles fizeram parte da história deles, e o que eles estão fazendo ali é renovando aquele momento. Então, aqueles que tem alguns casais que voltam à igreja que eles
celebraram, que eles fizeram o casamento deles, né? E eu acho isso, nossa, tão lindo, né? De uma simbologia tão grande, você poder voltar. Porque comemorar o bodas é nada mais do que isso, é você reviver aquilo que foi inesquecível. Ou até mesmo você poder fazer de uma forma um pouco mais inesquecível, para que talvez aqueles que não tiveram uma experiência muito boa, né? Mas os padrinhos, naquele momento, você escolheu aqueles padrinhos porque eles faziam sentido na sua vida, porque eles eram amigos ou familiares, pessoas que você queria para segui-los durante a cerimônia, durante não só a cerimônia, mas durante a sua vida a dois de relacionamento. Então, naquele momento, mesmo que não tenha mais contato com os padrinhos, é muito interessante você chamá-los e buscar isso. Alguns podem ser até que não tenham mais os padrinhos vivos, ou então os padrinhos já moram muito distante, impossibilita a presença no dia do bodas, mas eu tenho certeza que se você convidá-los e com bastante antecedência, a maioria vai se programar para estar presente, porque ser padrinho de casamento, ser madrinha de casamento já é um privilégio enorme para um casal. Agora, você ser chamado novamente para ratificar aquilo que está dando certo, e principalmente com a figura do padrinho, tendo essa missão de ajudá-los, é uma honra muito maior você poder participar desse grande dia, né? É verdade, deve ser muito emocionante. Deve. E para quem não sabe por onde começar ou o que é ser feito dentro da realidade deles, por onde você indica que eles comecem? Olha, a primeira dica imprescindível é procurar uma cerimonialista que já tenha alguma experiência em celebração de bodas. Não tem muita diferença de um casamento, mas vão ter esses detalhes que nós já conversamos até agora, que vão fazer aí toda a diferença no seu bodas, na sua comemoração, que é contar uma história, que é agregar mais emoção ainda, que é tratar os noivos, que são, na verdade, o marido e a mulher, que naquele momento passam novamente a ser os noivos. Então, precisa existir um profissionalismo nisso, para que aquilo se torne inesquecível realmente, e não que fique somente ali uma celebração normal, sem sentimento. Normalmente o casal pode conseguir fazer isso sozinho, sem uma cerimonialista? Pode ser que sim, mas vai ficar um pouco mais difícil, porque conseguir colocar isso numa ordem cronológica, conseguir saber o que pode, o que não pode, ou o que deve ou não deve fazer, somente um cerimonialista, ou se o casal tiver muito tempo e muita pesquisa com as pessoas indicadas e que tenham experiência nisso, para conseguirem fazer sozinhos. Mas o ideal mesmo é contratar um cerimonial. Se o casal não tem condições de contratar um cerimonial, mesmo assim quer celebrar o seu bodas de casamento, eu indicaria que começasse a escrever a sua própria história. Escreva a sua história desde o momento que vocês se conheceram, como é que aconteceu, como é que isso se tornou noivado, como que isso se tornou um casamento, e resumidamente o casamento. Como foi o casamento de vocês? Claro que dentro de uma celebração vocês vão estar celebrando a felicidade. Momentos difíceis com certeza podem ter acontecido, porque em todos os casamentos acontecem alguns momentos que não são tão memoráveis assim. É normal, somos seres humanos e são duas pessoas diferentes que convivem dentro de uma realidade só. Mas dentro dessa celebração você não precisa citar os desafios ou até mesmo as coisas ruins que devem ter acontecido ou podem ter acontecido. Dentro de uma celebração, você vai estar lá para celebrar o amor, celebrar a felicidade de vocês e a vida dois. Então coloque nessa história as coisas boas que vieram desse relacionamento, os frutos que eles deram, os filhos, os netos, ou até mesmo os amigos que vocês fizeram, a parte de vocês dentro de uma sociedade, a família que vocês passaram a ter, a família do outro com a sua. Coloque isso nessas histórias e depois vocês resumam isso de uma forma que consiga ficar adequado dentro de uma cerimônia, separando ela por etapas. E essas etapas vão fazer parte do cortejo.
A cada momento que isso aconteça, isso pode entrar alguém com algo que represente esse momento, ou até mesmo no momento em que vocês falam dos filhos, podem entrar os filhos na igreja ou na celebração, e assim seguindo essa ordem cronológica. Sá, qual é a mensagem que você deixa para quem está querendo renovar os votos? Celebrar é a melhor coisa que nós, como seres humanos, podemos fazer. Porque tudo na nossa vida é feita de desafios, a nossa vida é cheia de percalços, e a única coisa que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance e que pode deixar a nossa vida mais memorável, é celebrar. Por isso, mesmo você tendo 1 ano de casados, de 2 anos de casados, 3 anos, 10, 15, 50 anos de casados, celebre todos os seus aniversários de casamento. Se for somente vocês dois, ou se for com a família, ou uma festa grande para a sociedade, mas não deixe de celebrar, porque o aniversário de casamento tem que ser para você tão importante quanto o dia que você se casou. Celebrar é a melhor coisa que um casal pode fazer para continuar sendo feliz dentro do seu próprio casamento. Obrigada, Sá. Foi um episódio muito emocionante. Obrigada por compartilhar conosco as suas ideias. Obrigada a você que nos acompanha e não esqueça de nos acompanhar em todas as plataformas digitais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Deixa para nós a tua curtida aqui, o teu like e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Todas as quartas-feiras, a partir das 2 horas, um novo episódio para você. Muito obrigada!